2024 chegou. Estamos aqui com mais um episódio nesse ano transformador, renovador, eu digo. E eu tenho certeza que vai ser e já está sendo um ano incrível. Eu só tenho que agradecer. Agradecer tudo que eu tenho, todas as conquistas, as pessoas que me seguem aqui, as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas novas que estão chegando, as pessoas que eu já conheço. E hoje eu trago 2 cases de sucesso, 2 histórias incríveis, 2 mulheres que me inspiram muito. E vocês devem perceber, né, que eu estou aqui, ó, com o rosário aqui, ó, na mão. Acabei de receber de presente de uma dessas mulheres fantásticas. E eu estou desde o ano passado para trazê-las aqui. Queria gravar o episódio de Natal com elas, não deu certo. Uma delas eu consegui, só que ela não falou sobre esse tema, sobre a espiritualidade, sobre o trabalho dela. Ela me entrevistou. E a Thaíse Forgiarini, que está aqui hoje, juntamente com a Thalita Isopo Bristotti. Eu conheci a Thalita através da Thaíse, através de um momento muito importante, muito forte na minha vida. E é por isso também que eu estou com esse rosário aqui. A Thalita, ela tem o grupo das Irmãs do Rosário, as Amigas do Rosário. E é um grupo que hoje tem por todo o Brasil, acho até que no exterior, né? As Amigas do Rosário. E volta e meia eu vou lá e rezo com elas. No dia 31 de dezembro eu subi o Caravaggio, Morro do Caravaggio ali, rezando e acompanhando elas. Eu sempre vou no último dia do ano e fui ouvindo a Thalita e as Amigas do Rosário. Então, seja bem-vinda, Thalita, seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Teca. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Aquele dia eu estive deste lado, né? Eu comecei o podcast assim, eu estou deste lado e hoje eu estou deste lado. Então, hoje você é entrevistada, né? E queria te agradecer pelo convite, porque é sempre uma alegria a gente estar juntas. Deus, né, permitiu que a gente tivesse uma proximidade maior além do trabalho. Foi por causa do trabalho que a gente pôde ter uma amizade, um vínculo até espiritual, de fé, porque, né, te falei em um momento importante sobre a oração do Santo Terço, sobre a confiança em Deus, confiar no que Ele estava fazendo, faria na sua vida, né? Enfim, eu sei que Nossa Senhora te pegou na mão, te deu consolo, te deu força, te deu esperança, você seguiu rezando conosco, conheceu a Thalita, enfim, né, os caminhos da vida são assim. E a gente nada mais é do que um instrumento. Então, tudo que você fala não é por mim, né? Falando um pouquinho da nossa história, não é diretamente a pessoa, mas é o que Deus faz na vida de quem convida ele para entrar, de quem se abre para ele, né? A mesma experiência com Nossa Senhora, com o Santo Terço. Quem vive isso não consegue mais separar isso da sua vida pessoal, profissional. Então, isso é o mais bonito. Por um vínculo profissional, a gente pode ter uma amizade. Por meio dessa amizade, ter até um contato na fé, né? Crescer na fé, abraçar a fé. Isso é maravilhoso, isso é Deus que faz. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais do lado da Thalita, minha irmã de fé também. E que seja proveitoso para os seus ouvintes, né? Para os seus espectadores, que seja especial para todos nós. Já está sendo especial. E eu já falei para elas antes de iniciar e volto aqui a falar aqui para todos vocês que só estando ao lado delas para sentir essa energia, essa leveza. E é maravilhoso estar ao lado delas, conversar, sentir a presença de Deus ainda mais, porque Ele está sempre presente na minha vida. E foi num momento muito difícil, eu conheço a Thaís, o quê? Uns 15 anos, Thaís, mais ou menos? Ai, Teca, não eu sei, acho que mais. Mas é por aí. Mais ou menos uns 15 anos. E o meu marido, ele pegou Covid, tá bem hoje, graças a Deus. E ela veio e me perguntou assim, Teca, tem um grupo, as Amigas do Rosário, é tão bacana, eu participo, tu não queres entrar um dia de manhã? E aí foi onde ela me apresentou essa querida. Pode te apresentar melhor então, Thalita? Então, boa tarde a todos, eu sou a Thalita, como a Teca já comentou, e é uma alegria para mim estar aqui junto com você, com a Thay, que já é minha irmã de fé desde a adolescência, né? Graças a Deus a gente já segue os caminhos de Deus desde bem jovem, e lá a gente se conheceu. E é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus faz na nossa história, né? E dessa forma que possam muitas pessoas também entender que para nós não faz sentido viver de um jeito senão assim. Tudo dá certo quando a gente confia e entrega nas mãos de Deus. Então, para nós, é muito especial estar aqui, falando o que a gente é, o que a gente faz, mas, acima de tudo isso,
a permissão de Deus para todos os dias que a gente tem a possibilidade de dar o nosso melhor. E vocês já se conheciam, porque a Thalita é do Morro da Fumaça. A Thaíse Sou de Sara. é de Sara da Vila Nova, né? Isso, da Vila Nova. E aí vocês estudaram juntas? Não, conta, tá? É longa história. Então, Não, não. eu morei, né, por 13 anos em Morro da Fumaça por conta do trabalho. Mas sou natural de Santa Rosa do Sul. E agora, inclusive, estou voltando para casa porque estou voltando a Sombrio. Mas a gente se conhece da época da adolescência por conta dos retiros de jovens. Então, a Thay namorava o Cássio na época, participava dos retiros lá na Escola Agrotécnica, que hoje é o Instituto Federal em Santa Rosa. A gente era da mesma idade, os mesmos grupos de amigos, íamos nos retiros. Retiro de carnaval, 15 anos, nós passamos juntas nos retiros de jovens. Enquanto todo mundo pula carnaval, dança, vai lá para a laguna, vocês iam para os retiros, junto com os padres, com as irmãs, com os grupos de jovens. É muito forte a renovação carismática aqui na região, fazia muitos retiros nesse estilo, assim, né? E de ainda ficar faz, 4 Thaís? dias, 3 dias, faz. Em Criciúma tem, no centro de eventos, um mega retiro de jovens até hoje, né? O Vinde Verde, a gente participava do Vinde Verde também. Então, assim, foi uma juventude... A gente gostava de festa, gostava de um show, gostava de ir na casa do rock, eu gostava disso. Só que era tão saudável ao ponto que a espiritualidade sempre era a base da nossa vida. Uma vida de jovem normal, mas com o pé muito no chão. Acho que a maturidade ajuda nisso, né? Ajuda a gente a fazer o que os outros jovens fazem, dentro do que a gente sabe que é ético, que é moral, que é justo, né? Para a nossa vida também, mas não deixa de viver. Até tu comentou sobre ser mãe, ser mulher, exalar essa santidade, algo assim, né? E é para isso que a gente está aqui. O Filho de Deus, quem Deus colocou no mundo, é para isso. É para ser presença dele onde estiver. Então, se eu posso viver uma juventude sadia, como a gente, né, teve a alegria de viver, isso reflete para o resto da vida toda. Porque o meu marido eu conheci numa viagem indo para Canção Nova, indo para São Paulo, uma viagem nas coisas de Deus. Ele já participava dos retiros, eu já participava também. Em algum momento, Deus fez que a gente se encontrasse, né? É uma vida que Deus vai lapidando, vai conduzindo, vai construindo do jeito que Ele quer, mas tu tá no caminho dele. Tu tá buscando as coisas dele, não tem como ser diferente. Ele vai providenciar o teu trabalho, o lugar melhor para te morar, ele vai permitir coisas, né, experiências, amizades, dentro daquilo que tu faz as tuas escolhas. Então, nem tudo na vida é o acaso, né? Porque tem gente que, Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei se é bem isso, sabe? Deus escreve certo como ele quer, mas tem o teu passo. A chave abre do lado de dentro, a chave do coração. Tu tem que abrir. Tu tem que deixar Deus entrar. Tu tem que ser forte para dizer, não, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui é para mim. Né? Então, o livre-arbítrio é isto. Mas ser livre de verdade é fazer o que tu é chamado a fazer. Tu é filho de Deus, tu nasceu para amar Ele, para servir a Ele aonde tu estiver. Então, só vivendo isso, quanto mais tu conhece a Deus, mais tu quer estar pertinho dEle, mais tu quer estar perto de pessoas que conhecem a Ele, que servem a Ele. E tu namorou com o Cássio, conheceu ele indo pra Canção Nova e casou. Hoje tem 4 filhos. 4 filhos, Teca. E a Thalita, porque os maridos são participativos, né? São bem ativos na igreja também, né? São. Sim. Porque tem que ter essa base, né? Tem que estar junto, né? O Michael também, sou casada já há 15 anos, tenho a Michele de 14 e os gêmeos, Matheus e Manu, então tenho 3 filhos que vão fazer 5 anos agora. Enquanto a Thay falava, eu fui pensando na época da nossa adolescência, que talvez as pessoas então imaginem, mas então foi uma vida inteira de fé, de confiança em Deus, e sempre nesse caminho. É diário, né? Esse escolher viver, entregar e confiar é diário. E teve uma fase da minha vida que eu também me afastei. Pela questão profissional, em determinado momento, não pela questão do trabalho, mas pelas minhas vontades pessoais, correria e propósitos de vida, em um determinado momento da vida, eu deixei Deus de lado. Mesmo tendo tido uma juventude totalmente sempre com Deus, né, à frente, a minha família sempre foi muito católica, a minha mãe sempre foi muito religiosa, então isso eu aprendi de casa já, mas eu deixei de lado. E aí a coisa vai e eu me deparei em determinado momento com tudo pronto, com tudo perfeito. E eu infeliz. E eu tive uma síndrome do pânico
e eu não conseguia desfrutar de tudo que eu tinha dentro de casa. E aí eu lembro que eu fui na psicóloga e ela falou assim, ó, Thalita, tu não consegue viver cada ambiente que você está. Você está num ciclo que dentro de casa, na correria, tu tá sempre naquele agito. E eu comecei a refletir junto com ela, mas o que não estava certo? Por que aquilo? E aí eu percebi que na minha história faltava o principal naquela hora. É como se eu tivesse entrado lá dentro naquela história, o mais importante eu deixei para trás. Sabe aquela historinha que tu entra, uma mãe entra e procura da caverna? Literalmente, aquela historinha para mim fez sentido. Eu deixei o principal para trás. Não tem castelo que fique de pé por muito tempo quando a base não é sólida. Então, eu sozinha, eu entendi que eu peguei as rédeas da minha vida para mim, em determinado momento, e fui fazer o meu castelo. Eu construí, mas ele não ficou de pé. Não tinha base. E a base era Deus. Faltava ali tudo, porque nada tinha equilíbrio. Porque aí não adianta ter dinheiro se não tem casamento feliz, não adianta ter casa bonita se não tem união dentro, não adianta que tudo se corrói. Faltava Deus. E aí eu e meu marido retomamos a construção do que nós já sabíamos que era o caminho, porque a gente deixou de lado. E aí foi quando a gente se reencontra, encontra o Cássio no bombeiro sem saber que ele era aquele jovenzinho, encontra o Cássio, começa a conversar com o bombeiro que eu vi naquele dia, e eu e ele altos papos, enquanto eu pedia algo do trabalho, e uma intimidade, o nome dele estava com Aurélio na roupa. E lá pelas tantas passou um tempo e a gente começou a ficar amigo de novo, e a Thay, e a gente, todo mundo riu muito porque a gente se olhou em determinado momento e disse assim, tu é o Cássio, ele... Tu é a Thalita? A gente voltou e retomou que eram aqueles amigos de longa data que tinha ficado, né? O tempo afastou um de um lado, outro do outro. E a gente se encontrou e aí teve grupos de oração que a gente foi juntos de novo. E aí desde lá a gente vem junto trilhando. Seguimos, né, no santuário com as irmãs adoradoras. Fizemos retiros novamente juntos. Então, por isso que eu falo que Deus me visitou em vários momentos da minha vida. Deus não visita somente na hora boa. E aí tem a questão também, depois posso falar da questão da minha mãe e dos gêmeos, que foi 2 momentos que Deus esteve presente na minha vida e que não é só em um flash que Deus está. Ele está a todo tempo. Mas depois a gente conversa mais, né? Pois é, tu sabe que esse é o que me nutre, o que me sustenta, assim, ó, é ler a Bíblia. E eu já falei isso várias vezes para a Thaís. Porque assim, ó, quando eu não leio, eu posso ler, olha, só um capítulo, ou não precisa ler uma página, não precisa ler um livro todo, não precisa ler, mas se eu ler um pouquinho, me conforta, eu medito, né? Medito sobre aquela palavra. Porque alguns momentos da minha vida, o ano passado, por exemplo, eu não me afastei, mas eu não rezei mais. E a minha fé parece que ela estava se apagando. Sim. E um pânico, uma ansiedade começou a criar dentro de mim, né? E coisas pequenas começaram a crescer e ficar gigante dentro da minha cabeça. Né? Daí eu voltei, né? E disse, não, falta alguma coisa. E isso aí é verdade. Eu falo isso para todo mundo, tá, Thalita? Todo mundo, Thaís, assim, ó. Todo mundo. Quanto mais a gente falar de Deus, menos da gente, das pessoas, mais a gente se nutre, mais a gente se fortalece. A gente está focado, né, numa coisa que é boa para nós, né? E que a Bíblia está aí, né? Quantos mil anos, né, milhões de anos. Está aí, é um livro que está sempre atual, né? E tudo que se vivia lá já se viveu e se vive de novo. É só as pessoas lerem alguns livros ali, né? Tantas histórias se repetindo, né? Então, assim, é uma coisa que não é ultrapassada. Ela é o passado, o presente e o futuro. E o futuro. Quer saber o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, é o livro mais atual que existe, né? E é tão fácil de tu aceitar e entender quando alguém quiser contrariar, porque como que se perpetua algo tão sólido, igual a palavra de Deus, né, que entra milênio, sai milênio, e ela está ali, viva, eficaz, completa, e te sustenta, e te nutre, e te consola, e, né, nós somos católicas, então é a base de uma religião sólida também, que tem um caminho, né? Se tu
A Thalita se perdeu vindo pra cá, né? Mas, na verdade, foi, né, por uma questão ali de conversa. Mas... É porque ela confiou no lugar, né? Não. Ela achou que era num e foi no outro. Mas por que eu tô falando isso? Porque tu deu a localização. Se tu tem um lugar para chegar, o mapa, a rota, te leva muito seguramente. Às vezes a gente se desvia por não querer seguir a rota. Então, a igreja nos dá essa rota. A Bíblia nos dá essa rota. Se tu seguir o que Deus te pede... Quando alguém diz, meu Deus, tu tem 4 filhos no mundo de hoje, eu disse, mas eu estou no mundo de Deus. Eu vivo as coisas de Deus. O mundo não é do homem. O mundo é de Deus. Embora o homem tenha estragado, poluído, desvirtuado, mas eu tenho um mapa. Eu tenho o que Deus me pede, o que a igreja me pede, o que a palavra de Deus me pede. Eu vivo feliz cumprindo isso. Precisa de renúncias, de sacrifícios, de humildade, né? Tu tem que se curvar diante do que Deus te pede e também tem que olhar para aquilo que cabe a ti. Nós falávamos de personalidade, de se moldar, cada um do seu jeitinho, se conhecer, porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez do jeito que Ele sonhou. Deus sonhou até com uma mulher proativa, sorridente, para cima, positiva, que contagia. Fez a Thalita uma mulher proativa, mãezona, filha de Deus, conduz, né, um apostolado das Amigas do Rosário. Deus fez a Thaís uma mulher no seu ritmo, um ritmo diferente do da Teca, diferente do da Thalita. Se eu olhar com os olhos do mundo, parece que eu sou mais devagar que vocês duas. Porque eu não faço da forma como vocês fazem, ou o jeito que vocês conduzem a vida de vocês. Mas eu sei o que Deus me pede para minha vocação. Como mãe, como esposa, como profissional. Até que me cobra um monte, um Instagram profissional. Eu falei para ela hoje, Teca, eu não me apresse, eu não tenho essa necessidade, porque Deus me pede de uma forma diferente. Então, o meu trabalho eu conduzo assim também. Mas esse mapa que Deus dá, que é a base que tu falava, né, da palavra de Deus, é a certeza de que eu tenho que estar fazendo o que Ele me chamou a fazer, como mãe, como esposa e como profissional. Inclusive, eu e o Cássio, meu esposo, a gente faz um caminho de aliançado. Esse sinal que eu uso aqui é a Maria, Mãe de Misericórdia. Esta é a Mãe de Misericórdia. Quem usa isso aqui são as irmãs, servas adoradoras da Misericórdia, aquele convento que tem lá pertinho do santuário. Nós fizemos uma experiência, um retiro de 5 dias, chamado Ramin Vida. É um retiro católico, onde você vive uma experiência só vivendo para saber, né, Thalita? O que acontece lá é segredo. Ai, que vontade lá já. Tem um tema, lá diz assim, ó, o segredo é sagrado e o sagrado é segredo. Você sai e você não pode falar o que você vive lá. Basicamente é uma experiência com Deus pessoal, onde com algumas dinâmicas próprias do retiro, únicas, exclusivas, que só tem lá, um tipo de acampamento que chama, né? São 5 dias, então é uma experiência que te vira do avesso, que te mexe muito, mas que te traz para um olhar com o pé na tua realidade. Onde tu estás, o que tu faz, Deus te chamou aqui. Sendo essa profissional, essa esposa, essa mãe, essa amiga, essa filha de Deus, onde tu está, tu tem que viver bem o que Deus pede para ti. E depois dessa experiência, a gente começou uma caminhada com as irmãs, e então tem um aliançado. São casais que se identificam com esse carisma e que vivem de uma forma mais pertinho delas, com esse carisma da misericórdia, exercendo isso com orações específicas, que, né, a gente é convidado a fazer, mas na tua vida pessoal. Não vou morar com as irmãs, eu vou morar na minha casa com meu esposo, mas eu sou consagrada de aliança. Então, eu tenho um elo onde eu e o meu esposo vamos conduzir a nossa família com essa experiência. E por que eu disse sim para essa experiência? Por que eu e o Cássio dissemos sim para essa experiência? Porque ela nos pede fidelidade a Deus e à igreja e à palavra de Deus. Então, o que ela nos aponta, né? Viver bem os 10 mandamentos, que é o que Deus quer que a gente faça como filho de Deus. As irmãs no aliançado nos ajudam numa formação profunda. E por que as pessoas estão perdidas hoje? Porque elas estão superficiais. Tudo muito superficial. Se eu quiser me comparar com a vida do Instagram, com o que tu posta, com o que a minha amiga posta, com o que a minha colega posta, eu vou pirar. Eu vou ficar ansiosa, eu vou me desnortear. Porque me rouba de mim, da minha essência, do que a Thaís do que Deus me fez, desse jeitinho que eu sou. Então, a gente sempre conversou isso, né, Thali? Principalmente na experiência de fé. Porque o terço, a palavra de Deus, a Santa Missa, são obrigações do cristão. São obrigações nossas. É o que eu tenho que me esmerar, me esforçar, todo dia me superar para fazer isso. Só que Deus fala contigo com a palavra. Deus fala muito conosco com o terço. Deus fala muito comigo na oração pessoal, silenciosa. Eu e Deus dizer assim, Senhor, eu estou na tua presença agora, eu sou a Thaís, olha como eu estou hoje preocupada, meu filhinho está precisando disso, meu esposo está assim, a nossa vida está assim. Eu digo, eu e o Cássio, a gente falou essa semana ainda, sabe, a oração é atualizar o drive, é tu pegar tudo diante de Deus, ou na Santa Missa, ou no sacrário, ou em casa mesmo, e dizer, atualizar a tua vida para Deus, porque Ele sabe tudo. Mas Ele precisa que tu fale, que tu peça, que tu converse, que tu demonstre, que tu tenha interesse, que tu quer estar na presença dEle. Senão tu vira um robô.
Tu vira um executador de coisas. E isso gera ansiedade. E isso gera, né, muitos psicoses, que se chama neuroses. A pessoa fica naquilo. Tem um salmo, acho que é o 121, que fala sobre ansiedade, né? E no Brasil, Thaís, eu estava vendo, essa semana que passou, aumentou 200% pessoas com crise de ansiedade. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho que aparecer nas mídias, né? Porque eu venho no meu trabalho, eu trabalho com festas, né? Tenho podcast, então eu tenho que aparecer. Mas não vou dizer que é uma coisa que eu amo, né? Eu gosto muito, mas eu quero também estar reservada e não aparecer. Esse final de semana eu estava de férias ainda, porque nesse eu já retorno, e eu não quis postar nada, mas nada, porque eu também gosto de me recolher. E tu definiu muito bem, né, no começo ali falando, né, que eu te cobrei e tal do Instagram, mas é que assim, ó, é que cada um, como tu falou, né, tem a sua personalidade, o seu jeito, para Deus tem o seu jeito, né, e nós temos que ter o nosso alicerce, né, e tu encontrou uma pessoa maravilhosa que é o Cássio, né, que ele te acompanha. O dia que tu me entrevistaste, que eu te levei, cheguei na minha casa, Thaís, e falei assim pro Antônio, ó, Antônio, que homem, ele falou. Não, marido da Thalita, o Cássio, da Thaís. Que, eu já tô trocando assim, ó. Parecido ainda, né? Desculpa, perdão, assim, que espiritualidade, ele é do nível dela, do jeito dela, os dois pensam junto. Naquele pouquinho de tempo que eu fiquei ali, na casa dos teus sogros, eu senti ele, sabe? Ele te acompanhava, mesma linha de raciocínio. Meu Deus, alma gêmea, né? Se existe, é alma gêmea. Deus sonhou assim, Thaís, Deus sonhou ele pra mim, né? Então eu falei pro Antônio, pro meu marido, meu Deus, assim, eu não conhecia ele. E às vezes tu não conhece, tu olha a pessoa, né, Thalita? E tu imagina ela de um jeito. Por exemplo, as pessoas olham pro meu marido e acham, ele é tão sério, tão assim, tão bravo. Mas não, é o jeito dele. É o jeito. Ele não é que nem eu, que as pessoas, me conhecem só pela boca, né? Sorrindo. Só pela boca. Não, as pessoas também conhecem. Tu é Teca. Às vezes eu nem lembro da pessoa, te conheci só pela boca. Né? E eu digo, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque às vezes é tanta gente que eu conheço, né? Mas tu, né, que esse sorriso. E meu marido é ao contrário. Mais fechado. Ele é tão fechado, ele parece bravo, mas não, é o jeito dele, ele é assim. A expressão, né? A expressão. E a gente tem que respeitar essa individualidade, né, de cada um, isso é muito importante, né? E hoje eu não sigo mais tantas pessoas também, né? Porque senão é muita gente para seguir, para olhar o Instagram, e tu acaba ficando muito louca. E eu sei que a minha vida é de um jeito, a tua vida é de outro, a vida da Thaís é de outro, né? E eu não posso viver a vida de cada um, né? Artista mesmo, eu nem sigo. É um fardo que a gente não merece. É humanamente impossível você viver desse molde a longo prazo. Né? A curto prazo tem quem consiga por algum propósito, mas é humanamente impossível. Tem que saber no que tu acredita e o que tu quer para tua vida, para tua família. A partir disso tu molda todo o resto. A tua realidade, né? Hoje eu sigo pessoas que têm propósito, os meus clientes, obviamente, alguns fornecedores, os que eu mais trabalho. E é isso aí. Né? Porque senão realmente a gente se prende muito a notícias, a fatos, a vidas que não existem e que a gente sabe que a realidade é outra. Né? Eu mesma recebo às vezes directs de pessoas querendo ajuda ou isso e aquilo, eu digo, meu Deus, mas eu vi ela tão bem, né? Tava tão bem, aí ela vem dizer que se conectou com a minha palavra e que não tá bem, não tô entendendo. E eu rezo pelaquela pessoa. Mas assim, Thaís, como é que tu chegou assim, ó? A Thaís fala bastante, eu quero que a Thalita fale bastante também, mas Thaís, como é que tu entrou na vida então de cerimonialista? Como é que tu entrou a fazer casamento, por exemplo? Então, alguns eventos. Deus me trouxe até aqui, né? E assim foi. Isso eu sei, mas como? Eu sempre quis fazer comunicação. Com 17 anos, eu já estava me formando no ensino médio e um professor disse... Tu vai trabalhar com isso, tu vai ser oradora da formatura e a partir daqui tu não vai parar mais. Eu gostava de apresentar trabalho, conversar na sala de aula, aquela coisa toda, amiga dos professores, amiga de todo mundo, queriam sempre que eu fosse a líder, mas do meu jeitinho, né? E daí tinha um padre lá, o padre Canjo, que olhou pra mim, tinha uma rádio comunitária no bairro, ele disse assim, tu vai vir, tu vai atender telefone. Dele. Lembra do padre Canjo? Ele foi meu pároco, daí eu já era beatinha, já participava da igreja, levava o pessoal pro grupo de jovens, eu com 15 anos levava os jovens da minha comunidade pro Vinde Verde, eu lotava o ônibus e levava o pessoal. 14, 15, 16 anos. Fui catequista, fiquei amiga do padre, abri uma rádio lá na casa paroquial e ele disse, tu vai atender telefone uma semana, quando um deles faltar, dos locutores, tu vai fazer o programa.
E assim foi. Atendi telefone, fiquei amiga dos ouvintes. Quando eu vi, eu estava aqui, ó. Era aí mexendo na mesa de som, apresentando um programa Show da Manhã, colocando música, dando os recados da comunidade, da igreja, porque era na casa paroquial. E ali eu despertei, né? Já fui fazer faculdade, o Padre Cândido pagou a minha matrícula da faculdade, me ajudou a pagar a primeira matrícula, a primeira mensalidade. E a partir dali comecei a trabalhar na área. Trabalhei na rádio por 2 anos, fiz estágio na Unesc na área de comunicação, fiz estágio em jornal escrito, fiz estágio em outras rádios, enfim, sempre esteve ali, né? E a partir disso comecei a ser a mestre de cerimônia das formaturas do colégio onde eu me formei. O professor que apostou em mim, o professor Jairo, ele disse, o ano que vem tu vai ser a mestre de cerimônias. E quando eu vi, eu tinha escrito o roteiro, estava lá no microfone, me sentindo assim, nem frio na barriga eu acho que eu tive, nas primeiras vezes. Tão natural que já era, porque eu já trabalhava na rádio, né? E assim foi, Teca. Comecei como mestre de cerimônias da formatura e com 18 anos eu comecei a fazer os 15 anos das meninas que eu, né, tava crescendo ali na comunidade, na escola. E se passaram 19 anos disso. Quando... Mas tu trabalhou numa empresa? Trabalhei na rede de supermercados de Aço por 8 anos, fui assessora de imprensa. Após a faculdade, quando eu me formei, surgiu essa vaga. Eu fiz um concurso ali, né, interno, um processo seletivo. Já namorava com o Cássio? Já namorava com o Cássio, desde o comecinho entendi, ali. Já namorava. E só que daí eu virei mãe, então eu tive a Júlia, né? A minha filha vai fazer 17 anos agora, e eu já fazia alguns cerimoniais, nada assim tão formal, tão profissional, mas já gostava disso, e trabalhava na rede de supermercado, só que eu comecei a ter que viajar um pouco, as inaugurações, eu não lidava bem em deixar ela na escolinha o dia inteiro, ficar 12 horas longe dela, era muito, né? Queria viver isso, né? Queria viver a maternidade, embora eu tenha sido mãe muito nova, eu tinha 23 anos quando eu tive a Júlia, mas eu não conseguia, pessoalmente, as minhas colegas lidavam bem com isso, mas eu não conseguia deixar minha filha às 7 horas da manhã e pegar às 6 da tarde na escola. Isso começou a me incomodar e eu disse, Cássio, nós vamos ter que tomar uma atitude. Se nós quisermos ter mais filhos, se eu quiser estar mais perto na educação da Júlia, eu queria ter mais tempo com ela, deixava às vezes dormindo, pegava quase dormindo. Enfim, ela começou a ter umas dorzinhas de barriga, coisa de criança, eu não me sentia bem de pedir pro patrão sair da escola, do trabalho para ir buscar ela na escola. Mas era eu não me sentia, porque tu tem que olhar para ti, né? Se tu lida, se tu não lida, o que tu quer para a família, né? Para tua realidade. E eu olhei para mim e eu tive coragem de pedir demissão. Eu pedi demissão com uma estabilidade, com um emprego legal, né? Aquela vida que todos os jornalistas, as colegas queriam viver, porque elas faziam plantão em jornal, rádio, madrugada, fim de semana. Eu não. Batia cartão 7h30 da manhã, saía 5h30 da tarde, tinha, né, estabilidade, trabalhava só durante a semana, mas o coração não estava em paz, não estava feliz. Aí eu fui tentar o mestre de cerimônias com uma divulgação maior e fazer algumas outras coisas nessa área também, assim, escrever texto, fazer assessoria terceirizada, fazer de casa. Não foi fácil, tivemos que abrir mão de muitas coisas, foi muita renúncia. O começo não foi fácil, um evento a cada 2, 3 meses, assim, não era algo que nós podíamos contar, né? Abalou bastante a questão financeira também, mas era o que a gente buscava, queria viver. Um ano depois eu tive o Lucas, aí onde a gente, né, se abriu para ter mais filhos, onde eu consegui estruturar um pouquinho mais o meu trabalho em casa. E quando eu vi, eu só era mestre de cerimônias. E eu acho que tu foi a primeira a dizer para eu fazer uma cerimônia, foi tu. A primeira vez que eu fui celebrante foi contigo. Alguma coisa que era um casamento civil, era um rito muito breve, e tu assim, monta uma cerimônia, Thaís, faz algo assim, entendeu? Que legal. O casal já tinha casado na igreja, foi algo assim, tá? Mas já faz uns 15, né, anos por aí, eu não tenho isso anotado assim. Fui ser celebrante, mas enfim... Eu lembro de tudo, não tô lembrada, mas foi algo assim. Eu sei que foi o acaso não, né? Foi a providência divina também para eu fazer isso de uma forma mais profissional, que organizei bom que eu entrei isso. Na sua vida assim, não, entrou sempre, trazendo luz, né? Luz, né? Novos caminhos. Novos caminhos. Mas assim eu me tornei de uma forma assim mais pensada, mais projetada, mais profissional, porque embora eu já fizesse algo mais esporádico assim, quando eu encarei isso como uma fonte de renda para ajudar a minha família, mas estar mais perto da minha casa, né, do meu esposo, ter a minha filha, ter mais filhos, foi onde Deus deixou florescer, né, isso, minha filha, eu te quero aqui, fica onde tu tem, que eu quero que tu estejas, né. Não é todas as mulheres, e é hoje, tu, é pra ti. agenda lotada, né? E hoje a agenda lotada. Daí eu falei pra Teca, eu tô meio mal acostumada, porque eu nem divulgo muito, né? Tô até meio paradinha ali no Instagram, mas é uma coisa que já se consolidou. Um indica o outro, a Teca já conhece e confia o meu trabalho, outros colegas, né, da profissão, e assim surgiu. Então é o que eu amo fazer, eu faço assim com o coração, vou e coloco Deus na frente. Quando eu tô indo para cada evento, eu digo, Senhor, esse casal, essa família, que eu seja instrumento para eles,
eles, que as minhas palavras sejam para aproximar eles de ti, e assim Deus faz fluir. A mesma coisa a agenda. Às vezes não tem um evento, né, para esse mês ou 2, um fim de semana aberto, eu digo, ai, Deus quer que eu descanse um pouquinho. Aí sábado eu fico em paz, fico feliz, mas quando vem eu digo que bom, eu digo para a Teca, se é para ser meu, esse casal vai ser. Eu explico o meu trabalho, vendo de uma forma bem informal, né, no 1 a 1, leve, se a pessoa casou comigo, gostou, né, do que eu apresentei para ela, se deu aquele tchan, vai ser. Se não for, vai ser o meu colega e tá tudo bem. E assim tu vive em paz em todas as coisas que tu fizer. Mas profissionalmente eu faço hoje aquilo que eu sei que Deus permitiu. Para eu ter 4 filhos, para eu ser, né, essa mãe que fica em casa a maior parte do tempo com eles, que conduz, que busca, que leva, que tá ali juntinho, que é o que eu quero viver, é o trabalho que Deus me permitiu viver. Então, eu sou muito feliz assim. E eu sei que por pessoas como a Teca, que confiam, que indicam, que sabem o que a gente entrega para os clientes, que eu me comprometo, ela se compromete e leva esse resultado, né, para as pessoas. Eu digo sempre, só sei fazer com emoção. Quem quer eu lá, eu faço o noivo que nunca chorou, chorar. Verdade. Então, mas não é eu, é Deus. É o Espírito Santo que me conduz e diz assim, aqui tu fala isso. Tanto é que eu escrevo um roteiro de 3 páginas e leio 2 parágrafos. E o resto flui, porque eu olho nos olhos dos convidados, eu olho nos olhos dos noivos, eu peço para Deus me inspirar, consagro a Ele o que eu vou fazer, não tem como, né, não ser, não tem como dar errado. Então, essa confiança plena na vontade de Deus, onde Ele me leva e com quem Ele me coloca, me faz fazer aquilo que eu sei que hoje Ele quer para mim. Que bacana. Nossa, Thaís, que história, né? Estamos aí, né? Trabalhando, firmes. Bom, e no momento da minha vida, a Thaís, né, me convidou para entrar nas Amigas do Rosário. Gente, eu comecei a rezar e a Thalita pediu para rezar fazer uma dezena. Eu só chorava, eu não consegui. Eu não consegui. Me deu um branco, porque meu marido estava com Covid, estava internado, estava para ser entubado. E eu só pensava naquela hora na melhora dele, mas no meu coração a minha entrega estava ali, né? Tava ali. E aí, como é que surgiu as Amigas do... Né? Porque tu é tão ocupada também, né? É mãe, agora vai para outra cidade. A tua cidade, né? Natal, na verdade, né? A cidade que tu, né, nasceu. E assim, correria, 3 filhos. Como tudo isso iniciou? E para dar conta também, né, Thalita? Não é fácil, né, Thaísinha? Não é fácil, mas é possível, né? Esse mês eu tô de férias. E aí meu marido falou assim, mas não tem férias a oração de vocês? Eu falei, não tem. Porque tem coisas que a gente não entra em férias. A oração é uma delas. O inimigo quer brechinhas para a gente desistir. É muito fácil a gente desistir das coisas, principalmente das coisas de Deus. Então não tem férias, porque a gente não tem férias de comida, que é alimento do corpo. A oração é o que nos deixa íntimos de Deus. E é o que você comentou. A cada dia eu preciso reafirmar essa minha entrega. Então, é com a oração que eu estou próxima de Deus. E Amigas do Rosário foi um carinho de Nossa Senhora para que eu fosse fiel à oração. Eu falo que chegou onde chegou porque ela quis chegar em cada uma como chegou em mim. Não foi a Thalita que chegou na Teca ou em qualquer lugar. Foi Nossa Senhora que, conhecendo a história daquela pessoa, quis levar esse carinho, levar a fé, a devoção a ela, para fortalecer aquela história de vida, como fez comigo. Então, era pandemia, era um período muito difícil para mim, porque, como eu falei, quando você falou que vai na Aparecida, eu tive uma filha, que foi a Michele. E por conta do trabalho, eu tinha muita dificuldade em dizer sim para um segundo filho. Porque muda a vida. Exige da gente algumas renúncias. E eu estava nesse ciclo de correria que eu pensava, como que eu vou começar de novo uma vida? Um filho traz essas renúncias. Eu sou muito mãezona. Então, eu não quero também ter um filho para não viver a maternidade. E aí foi num retiro que a gente viveu, que lá eu entendi que Deus me chamava para ser mãe de novo. Voltei, foi muito lindo o momento, a forma que eu falei isso pro meu esposo, o quanto alegrou a minha família esse meu sim. Beleza. Eu fiquei grávida. Aí eu comecei a querer engravidar. E aí Deus disse, mas calma, não era o teu tempo e o teu sim só. Tudo tem um tempo, agora tu tem que estar pronta para esse filho também. E aí foi 1 ano, todos os meses querendo engravidar. E a minha filha Michele, desde os 5, pedindo.
Ela pedia muito para ter irmão. Ela pedia demais. Às vezes ela dizia assim, mãe, eu sei que eles já estão vindo. Eu sei que Deus já está mandando o meu irmãozinho. Então, ela tinha uma conversa com Deus que todo mundo entendia. Quanto aquela oração dela era forte e todo mundo ficava comovido de escutar. Beleza. A gente começou nesse processo de querer e todo mês, aquela frustração que as esposas, as mulheres que estão tentando sabem como é doloroso todo mês. Quando foi em janeiro de 2018... a gente combinou de ir na Aparecida. E eu falei assim, Michele, a gente vai na Aparecida agradecer pelo irmão. Mãe, mas não tem irmão ainda. Eu falei, mas Deus sabe do nosso desejo. E nós vamos agradecer. Se a gente vai ter irmão até lá, se a gente vai ter um irmão um dia, a gente vai agradecer, porque a gente já entregou o pedido. Então agora vamos agradecer pelo pedido. Vamos agradecer por ele. Em janeiro, a gente iria em março. Só que em março, e aí levar minha sogra, minha mãe, todo mundo andar de avião pela primeira vez, elas, ia ser uma festa em família. E aí, chegou em março, minha mãe não pôde por causa do trabalho. Tá, então vamos reorganizar. Tá, agosto, todo mundo podia. Então, primeiro final de semana, primeira semana de agosto. Compramos as passagens em agosto. Beleza. E lá foi e continuou todo mês a frustração, mas... aí já era diferente, porque talvez eu já imaginava que por nada eu nem engravidasse mais. Já estava com 35, 10 anos sem ter filho, quase. Não sabia qual era o propósito de Deus, mas já era uma entrega daí. Quando foi? Dia 16, minha mãe fazia aniversário dia 17 de julho. Dia 16, eu gripada, e eu assim, meu Deus, eu acho que eu vou ter que tomar remédio esse final de semana para a garganta, porque eu estava ficando muito ruim da garganta. E aí eu estava no trabalho e eu pensei assim, ó, e não, na minha menstruação não estava nem atrasada, porque era para ser no final de semana, eu nem estava em período de atraso de menstruação. Veio assim, ó, Thalita, tu não vai poder tomar remédio? E me deu assim uma coisa assim, ó, eu vou fazer o exame de sangue, será que eu não estou grávida? Claro que tinha o desejo de estar grávida, mas não tinha nem atraso de menstruação. Vou no laboratório fazer o exame, fui cedinho, saí rapidinho do trabalho, avisei eles, fui, ela assim, no final do dia sai resultado, era uma sexta, e eu pensando na medicação, né? Que se eu precisasse tomar, jamais eu queria prejudicar um bebê em qualquer momento da vida, né? E aí, quando foi final da tarde, elas me ligaram do laboratório, tá pronto? Quando eu cheguei lá, ela me olhou, a Denise, eu falo que ela foi a mensageira de Deus. Ela olhou para mim com um sorriso e dela assim, ó, Thalita, não tá positivo, tá muito positivo. Que legal. E aí ela assim, quantos dias a tua menstruação tá atrasada? Porque tá muito positivo. Falei, não tá atrasada. Então ela assim, mas como assim? Tudo bem, como assim? Não sei. Então, mas se tá positivo, então beleza. Dei a notícia para minha mãe no dia do aniversário dela, foi aquela festa, dia 17 de julho. O que a gente foi fazer na Aparecida dia 1º de agosto? Agradecer. Só que aí, antes disso, a gente já marcou o médico, né? Rapidinho. E a gente marcou pro dia do aniversário da minha, então, o doutor Paulo, que era o nosso obstetra na época. E quando chegamos lá, enquanto eu me arrumava, porque ele já faz ali uns exames e tudo mais, desculpa. E aí ele falou assim pro meu marido, ó, eu vou te mostrar aqui como que é gêmeos, enquanto ela se arruma. E abriu na telinha do computador e mostrou. Quando é gêmeos, é 2 bolinhas, só o que aparece. E aí meu marido, que legal, doutor, nunca tinha visto. Entrou lá para fazer o processo. Daí ele olhou pro meu marido e disse assim, eu tô vendo a tela que tu viu ali fora. Aí meu marido, não acredito. Aí ele, sim, tem 2 bolinhas aqui. Ela hoje está grávida de gêmeos. Nossa. Daí, só que aí o doutor Paulo falou, mas nem fala para as pessoas, porque muitos gêmeos não desenvolvem a gestação. Então, pode ser que não dê certo, né? Aí eu lembro que o Mike olhou para o doutor e falou assim, tem 2 aí? Daí o médico falou, sim, hoje ela está grávida de gêmeos. Então, doutor, Deus mandou 2. Vai ser 2. E nós saímos dali contando para todo mundo já, porque já tinha certeza que ia ser 2. Então, assim, se a gente tivesse pedido, a gente ia pedir 1.
A gente tinha pedido um... Qual dos dois eu teria pedido, o Mateus ou a Manu? Deus, o livro, não tem que Deus saber. me mandou os dois. Eu tenho o Mateus e a Manu, um casal. Por isso que eu falo, Deus faz muito melhor do que qualquer sonho que a gente possa ter, qualquer pedido. E quando que ele mandou? Quando a gente parou de insistir no pedido e confiou que ele já sabe o nosso desejo. Aí ele deu muito mais do que nós poderíamos continuar pedindo. Deus, Mandou o Mateus e a Manu. E aí Mateus, presente de Deus, a Manu, Manuela, né? Deus conosco, o Emanuel, Manuela, que é os presentes que ele mandou para nós. E aí ele visitou a gente com essa alegria toda. E aí minha mãe, minha família mudou para Morro da Fumaça para cuidar deles para mim. E aí todo mundo dizia assim, ó, quem vai cuidar dessa tua loucura de vida, gêmeos, Thalita? Como vai ser? Eu falava, Sempre tem, né? deixa, Deus deu, Deus vai me ajudar. Sim, sempre falou. Aí meus pais mudam e meus sogros alugam um apartamento embaixo do meu para cuidar deles para mim. 15 dias de cada, revezando. E aí todo mundo perguntava, como assim, Thalita? Eu falei, sim, Deus me deu anjos, não família. Porque meus pais e meus sogros são anjos. Olha o que eles fazem, olha o que eles estão fazendo, eles estão aqui. Eu nem acredito, a minha mãe está morando aqui. E ela morou 1 ano comigo no apartamento de baixo. Quando as crianças completaram 1 ano, dia 8 de março, faltava menos de um mês, quando a gente estava na festa, todo mundo junto, faltava menos de um mês para Deus chamar ela, sem eu saber, sem ninguém saber, porque ela estava totalmente saudável, né? Morando ali conosco. E entrou a pandemia, logo em seguida, porque dia 8 de março foi o aniversário, a pandemia foi dia 17 de março, 16. Foi, 17. Minha mãe saiu lá de casa naquele dia, porque era lockdown, né? Geral. Ficou aqueles 15 dias em casa com meu pai. E ali, no dia 4 de abril, ela teve um infarto. Naquele período que não dava nem para ter velório, então os irmãos dela não conseguiram nem ir. Nossa. Foram em 8 pessoas. Não podemos nem e a abraçar, gente Thalita. devolveu minha mãe naquele momento ali para Deus. E aí as pessoas voltaram de novo e disseram, Thalita, mas como vai ser agora? Com os teus gêmeos, ela era o teu braço direito. Eu falei, sim, ela era o braço direito, o esquerdo, o coração. Ela era tudo. Minha mãe era tudo para mim. Tudo. A pessoa mais importante que eu tinha nessa terra. Se colocasse ela e os meus filhos, a balança não pesava mais para um lado ou para o outro. A minha mãe é tudo para mim. Ela era meu espelho, ela era minha inspiração, tanto que muitas coisas eu fiz como ela. Eu fui professora como ela, eu fui catequista como ela. Eu aprendia porque eu me inspirava nela. Minha mãe sempre foi meu modelo, meu exemplo. A pessoa mais simples, mas a pessoa mais sábia que eu conheci. E aí eu dizia assim para as pessoas quando elas me perguntavam, e agora, como vai ser? Como ela seria feliz aqui com os gêmeos? Eu falei, ela seria feliz aqui com os gêmeos. Ela foi muito feliz com os netos. Ela era uma vovozona. Mas com Deus ela é muito mais feliz, Primeiro, ela é muito mais feliz lá. E segundo, como que eu vou cobrar de Deus que Ele levou ela agora, se Ele me deu nesse último ano um intensivo de mãe? Ele deixou ela morar comigo 1 ano inteiro, para eu ter a certeza de que tudo que ela podia viver conosco e com eles intensivamente, ela viveu. Foi o ponto alto da convivência. Então eu poderia olhar por outro ângulo. Por que agora? Por que com 64 anos? Por que uma pessoa cheia de vida, uma pessoa boa, uma pessoa que fazia o bem onde estava, que podia ajudar muita gente ainda por aqui, que era o alicerce da família, que meu pai precisava tanto. Por que agora? Deus sabe, ela era dele, ela não era nossa. Eu agradecia pelos 64 anos e por tudo que ele permitiu com que eu vivesse com ela enquanto ela estava aqui. Que eu pude aproveitar minha mãe e aprender tudo com ela, ser grata. E o dia que ela foi, ter saudade. Tenho muita saudade. Mas tenho a certeza que Deus me permitiu viver tudo o que eu podia. Então, por isso que eu falo, Deus me visitou lá quando me deu os gêmeos, que foi no momento de muita alegria da minha família, mas Ele me visitou e eu vi a mão dEle no dia mais triste da minha vida, que foi quando a minha mãe foi. Então, e foi aí que surgiu, então... As Amigas do Rosário foi 1 ano depois, 2021. Aí eu fiquei de 2020 até 2021 caminhando, porque eu já tinha uma caminhada de fé daí, né, desde o retiro. Só que aí em 2021, seguia na pandemia, a gente estava naquela questão de muita live,
oracional e assistindo. Sim. E aí um dia veio um anúncio da Juliana Rachid, da irmã Zélia, sobre o Cerco do Rosário, 7 dias de oração. 6 horas da manhã. Eu disse, vou rezar. Combinamos, algumas amigas, vamos ir. Era uma dificuldade, eu acordava às 7 para ir trabalhar. Como é que eu acordar às 6? 7 dias, vamos lá, vamos rezar. E a gente se ajudava e quando uma não entrava, ligava para acordar e nós fomos cada dia agradecendo. Mas hoje, conseguimos de novo. 6 dias, 7 dias. Chegou dia 31, era o último dia, 31 de maio. Naquele dia, uma tristeza de pensar assim, ó. Deus me ensinou, Nossa Senhora me ensinou que eu tinha 1 hora morta no dia que eu dormia, que não era necessária. Porque acordar às 6 e acordar às 7 no meu descanso não afetava. Mas eu podia rezar, porque no meu dia depois eu não tenho esse tempo, essa calma. Eu gosto de rezar, eu gosto de ter aquele meu momento em silêncio daí. Eu não gosto do agito para a oração, eu gosto de estar quietinha. E o meu dia daí é muito com as crianças, barulhento, me envolve até tarde. E aí eu não posso abrir mão disso, que Deus já me ensinou. Como que eu vou parar agora? Para quê? Para voltar a dormir? Eu falava para as irmãs, voltar a dormir, eu tenho certeza que eu vou ficar essa hora na cama, não durmo? Não vou conseguir dormir mais. Porque eu sei que não era para eu estar dormindo aquela hora mais. E aí foi. Então nós vamos quanto agora? Mais um dia. Mais 2. Mais 3. E nós vamos completar... Com o mesmo grupo? Isso com aquele grupo? Não, porque lá nós só assistíamos uma live. Sim. Aí a gente começou essas 7, que foi as que assistiam a live. Ah, entendi. A live era lá da Ju. A gente assistia no Instagram, sem ter contato. A gente só rezava também, junto. Thaís. Sem promover. Eu não estava nesse grupo das 7. Eu Mas assisti entrou o logo em Rosário. seguida, né? Eu assisti até da Ju, eu assisti alguns dias, não com esse compromisso delas, né? Mas nos primeiros dias daí já entrei. Quando começou essa iniciativa, né? Na verdade. Aí a gente iniciativa começou essas 7, né? Mas que daí começamos a fazer via... aí no início era Zoom. Então, cada uma rezava diferente. A gente nunca quis fazer no Instagram. Sim. Porque a gente queria fazer algo que a gente rezasse mesmo. Não uma conduzisse. Sim. A gente queria fazer algo que realmente acolhesse. Que todas fizessem. Que todas né? fizessem. Algo mais pessoal, mais íntimo, né? Mais íntimo, não no Instagram. E aí foi. E aí a gente começou. E agora, dia 25, hoje é dia 22, dia 25 agora, 2 anos e 8 meses rezando todos os dias de segunda a sábado, 5h45 da manhã. Das 5h45 às 7 da manhã. Eu vou te falar uma coisa, tá? Agora, nossa, já estamos há 1 hora falando, tá? Sério? Meu Deus, a Duas gente não vê a falando. hora falar. Uma passar. hora, 1 hora falando. Mas assim, ó, eu entrei ali no grupo e depois tem alguns grupinhos, também alguns grupos assim de WhatsApp, de grupos de oração que tu faz também. Que é a consagração, né? De A Nossa Senhora. E eu entrei numas 2 e não dava conta. Porque chega no meio, começa a aumentar as orações, o período ali e tal. E eu gosto quando tu manda bem cedo. Quando tu manda no meio do dia... Já passou o dia, né? Eu não consigo acompanhar, eu fico sempre atrás. Mas aí tá, eu não consegui acompanhar algumas ali, 2 ou 3, tá? Tu colocou, eu entrei no grupo do WhatsApp, umas 3, eu acho. Ou 2, eu acho que 2. E aí na terceira, aí tu lançou a terceira, tu já tinha lançado algumas, mas aí a terceira que eu entraria. E acabaria bem no dia da minha santa, que eu casei, né, nessa igreja, Nossa Senhora das Graças. E depois do 27 de Covid, novembro. 27 de novembro. É. E aí, depois do Covid, meu filho desenvolveu uma dermatite, né? Ele segurou comigo ali e tal. Acho que muita ansiedade e tudo, né? E aí eu não consegui mais acompanhar. Eu dizia, não, mas eu tenho que terminar. Termina no dia da minha santa. Termina no dia da minha santa. E aí eu te chamei. Não sei se tu vai lembrar disso. Eu te chamei e falei, Thalita, olha só, eu tô com umas 4 orações atrasadas, 4 dias. E aí tu falou pra mim, o ideal é que tu recomece num outro grupo, porque o ideal é tu meditar o dia todo, aquela oração e tudo mais. Só que aquilo entrou aqui e saiu aqui. Porque o teu chamado era para aquele dia. Eu chamei a Thaís e falei, Thaís, eu acho que eu trabalhei contigo. No fim de semana. Acho eu que não a gente teve trabalhei. um evento lá em Morro da Fumaça. Sim, nós trabalhamos no dia 26, que eram 15 anos da Ágata, né? E nós conversando ali. Eu falei, Thaís, a Thalita falou isso. Ai, já é amanhã. Era no dia 27. Ai, eu queria tanto
então vai, reza. E faltavam umas 3. Eu cheguei em casa, E eu acho fez. que Falei era... que ela fazia. Eu acho que era 4 ou 5 da manhã. Ela fez. Não tomei banho e fiquei rezando. O meu marido acordou. E ele assim, chegasse agora assim. Não, cheguei faz tempo, só um pouquinho que eu tô terminando minha oração. Terminei a minha oração, tomei um banho, isso era 9 horas. A missa era às 10, lá no Nossa Senhora das Graças, no Pinheirinho. Cheguei lá, e aí me ajoelhei aos pés dela. Eu senti uma presença de Deus, eu É um senti uma chamado, coisa né? tão forte, né? E eu disse, meu filho vai estar curado. E no dia anterior, a pele dele estava muito atacada. E aí, no outro dia, a pele estava melhor. Ainda estava atacada, mas melhor. Eu esperei 15 dias, tá? Não precisou esperar, tá? Tipo, isso foi no domingo, na terça já estava melhor. E aí eu esperei 15 dias para mandar foto da pele dele, do rosto dele, para as médicas que atenderam ele. Inclusive a especialista em Florianópolis. Que ela chegou e disse assim para mim, Teca, nós tentamos tudo. E eu falei para ela, olhando nos olhos dela, mas olha só, eu vi na melhor, na especialista. Teca, mas tu me fala isso? Sim, agora tu viu o que tu fala para uma mãe. Eu não tinha mais o que recorrer. Tinha uma mãe em Curitiba que desenvolveu junto com alguns médicos da medicina integrativa. Ela tinha um e-book, um remédio caseiro, e ela conseguiu, através da Anvisa e tudo, fazer os remédios. Sim. Ela vende a nível Brasil e exterior. E se a pele dele não melhorasse, ele coração, eu ia comprar esses produtos lá em Curitiba dessa Sim. mãe. Thaís, eu mandei para todas as... para nutricionista, para pediatra, para médica em Florianópolis. Eu falei já isso para ti, falei para Thaís. E ela, assim, todas falaram, né? Uma, principalmente, a de Florianópolis, né? Falou, muito competente, por sinal, ela é ótima, né? Só que, assim, a minha oração, eu disse, foi maior. E ela disse, então, foi a tua fé. A fé. Foi a tua fé. Né? Então, até hoje, né, a pele dele tá boa. Entendi que é oração. E volta e meia, eu vou lá e faço por fazer. Não é por fazer, mas eu pego e começo a rezar. Por isso que eu te pedi esses dias que não abria mais o meu Instagram, meu WhatsApp. Os últimos ali, né? Porque eu, do nada, sem a intenção, apenas pela minha saúde, eu quero rezar. E eu gosto de seguir alguma coisa. Né? E ali tem as orações da Bíblia, tem as histórias. Sim. Eu comprei o livro também, né? Do tratado. Do tratado, só que o livro eu não li. Eu vou sempre pelos os PDFs que tu manda. E sempre que eu rezo, Thalita, de verdade, tu me deu ali em dezembro, Sim. nem tem mais grupo, né? Isso acabou lá no ano passado. Sim. Aquilo me faz um bem. De eu seguir ali. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, ela nos ensina, através das virtudes que ela tem, né? Que ela é um modelo de mãe, um modelo de mulher e de filha de Deus. E ela nos ensina, e a gente faz o cenáculo, e em muitas mensagens ela reafirma o quê? Sede como crianças. E aí, o que é a fé? A fé é a gente confiar inteiramente em Deus. E aí, quando a gente fala em fé, a gente lembra muito de uma criança. Pensa numa criança. Ela não se sente que ela vai precisar fazer, ela confia nos pais. Ela confia em quem diz. Ela é ingênua, a gente até fala, porque ela confia. E o problema do ser humano, muitas vezes, é essa falta de confiar em Deus por achar que Ele é capaz, que Ele faz sozinho. E aí, Nossa Senhora, ela nos... É como eu falo que quando a gente caminha com Nossa Senhora, a gente é criança. E criança confia. Criança ama. Criança recebe. E aí a gente consegue ficar muito mais próximo de Deus, que é isso que o tratado nos faz. A gente chegar mais perfeitamente a Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora, como mãe, e nós 3 somos mães, ela é a mãe maior, ela é um modelo de mãe. Então, se a gente faz tudo pelos nossos, o que Nossa Senhora não faz por nós? O Thalita, pode até não estar certo, né? Eu do nada, eu pego e digo, vou lá agora, vou começar tudo de novo. E sem tu ter lá o grupo, sem ter... Mas tu tá reafirmando aquela tua entrega, mas eu né? faço, Pra ti é importante.
É fácil. Mas é porque o teu coração nasceu para isso. Tu foi feita para isso. Deus sonhou a Teca assim, como ela é, com essa vida dinâmica, com todas essas atividades, porém, ela não pode se perder daqui. Sempre que tu atualiza isso, que tu vive isso, tu reafirma a tua fé. E nada mais é do que ser filha. Tu tá sendo cuidada por Deus e pela mãe de Deus. É a nossa mãe. Então, para finalizar, né, já dentro desse contexto que a gente fala, a fé é isso. Ela nos traz para perto de Deus. Deus nos fez para ser dele, para ficar perto dele. Às vezes por uma rebeldia, por se desvirtuar, a gente esquece disso. Mas sempre que tu quer estar perto dele, que tu faz essa busca, pode ser uma oração assim como tu faz, né? Pode ser a tua prática, o teu exercício como católico de ir à Santa Missa todo domingo, que é o que ela nos pede, Deus nos pede, né? Comungar do corpo dele para não se perder, né? Aquilo ali é o teu remédio, é o teu sustento, é a tua força, é a tua esperança, é a tua alegria. Isso é a Santa Eucaristia, né? Para quem é católico, para quem busca isso. Então, se tu ficar longe disso, o que vai acontecer? Tu vai esfriar. E como a Thali falou, tudo que o inimigo de Deus quer é uma brecha para te afastar de Deus. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar de tudo, de vícios. E às vezes não é só a bebida, o álcool, pode ser o vício tu ficar no celular e preferir ficar só no celular do que fazer as tuas orações. O vício pode ser tu comer mais do que tu precisa e na gula tu se afundar e isso até te impede de rezar mais e melhor. Então, quanto mais tu remedia no teu corpo aquilo que é humano, quanto mais tu lida no teu humano com as tuas apetites, né? Quanto mais tu queres colocar isso diante de Deus, mais tu vai conseguir ser fiel a Ele. Porque tu vai estar numa vida estável, tu vai estar querendo equilibrar as coisas que para Ele são importantes para ti. Por isso que não tem como ser uma pessoa, né, de oração frutuosa, se tu é uma gulosa e come o tempo todo. Ou se tu é uma pessoa que fica 10 horas no celular, 2 horas jogando joguinho, 2 horas no Facebook, 2 horas no Instagram. Não dá. Estabilidade na vida é fruto de oração. Então, tu tem que ter uma vida de prática de religião, é o que a gente aprendeu. A prática da religião, sim, te faz ser uma pessoa estável, ser uma pessoa caridosa, que faz o bem, que serve primeiro aos outros, para depois pensar em ti. O mundo diz que não, tu tem que ser egoísta, pensar primeiro em ti. Não é bem assim, porque muita gente que só pensa em si está afundada na solidão, nas suas vaidades. Então, pensar nos outros também, que é a tua família, quem está mais perto de ti primeiro. Tem que pensar primeiro no meu esposo, nos meus filhos, colocar numa hierarquia, né? E, claro, sendo mãe, sendo esposa, cuidando da minha saúde, mas é isso, cuidar da tua saúde, ter uma prática da religião e servir. Vivendo isso de uma maneira sóbria, tu consegue fazer a vontade de Deus. Tu serve muito melhor, tu é uma mãe melhor, tu é uma esposa melhor, tu é uma filha melhor e tu se realiza com a vontade de Deus. Deus quer isso para ti, mas só consegue sendo íntima dele, tendo essa busca aí. Verdade. E não ache que é fora, que não pode não ter a ver ou pode, não é errado. Se o teu coração deseja isso, é desse jeito que Deus quer. Não tô roubando, Meu né? Deus, tá rezando, né? Vai ser vai ser a vontade de Deus para ti. É assim que ele fala mas contigo. nós já estamos chegando ao final. Deixa eu perguntar uma coisa. Thalita, nós falamos, né? Nós falamos, conversamos. Passa rápido. Passa rápido. Além de mim, né, que eu tô te relatando, né, o que aconteceu na minha vida, eu sei que tem muitas irmãs ali que relatam também essa história de fé. Queria que as duas fiquem à vontade, que falasse, né, sobre isso. Tem, né? Tem. Hoje o nosso grupo tem muitas irmãs daqui da região. Quantas mulheres no total e quantas? Assim, tem no nosso grupo, todo, né? mais de 140 hoje. E diariamente rezam mais de 80. Porque todo mundo é livre, a gente não obriga que participe todo dia, que tenha... Não, a gente está ali, né? E quem não está, sabe que a gente está rezando por ela também. O rosário é isso. O dia que você não está, mas você está unida nas orações. Essa é a grande beleza e simplicidade do rosário. Eu sei hoje que tem alguém a todo tempo rezando por mim. Tem alguém que em qualquer momento eu coloco um pedido de oração e que está lá. Tamo junto. Vai dar tudo certo, eu estou aqui em oração por ti. Então isso não tem preço. Amigos assim não tem preço. Amigos que a gente fala que desejam o céu e que a gente vai juntas até o céu. Isso não tem preço. E aí a gente tem irmãs em vários estados, por quê? Porque a doutora Filó, né, quem conhece ela, acabou a gente chegando até ela e com ela deu uma visibilidade para o grupo, que a gente tem muitas irmãs de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, só da região Norte que a gente não tem, mas Centro-Oeste, Sudeste, muito do Sudoeste e daqui da região Sul. Ô Thalita, para ir finalizando, né? Tá. Pra gente finalizando,
Quem é a Dona Filó, para quem não conhece? Só para Doutora, entender. Doutora Filó, né? A doutora Filó, ela é uma médica, né? muito conhecida na internet. Hoje ela tem 400 mil seguidores. Ela é uma médica pediatra, mas que ela é muito... a profissão dela é uma forma de ela evangelizar. Então, ela faz hoje lives diárias de oração, atende na Santa Casa, de Belo Horizonte, Belo Horizonte, mas sempre teve uma vida de oração pública no Instagram, né? E isso fez com que muitas pessoas a conhecessem, não por terem buscado uma médica pediatra lá na região, e sim pela questão espiritual mesmo, né? Ela é pregadora, ela faz um grupo de oração muito conhecido lá em Belo Horizonte. E vocês já conheceram ela pessoalmente? Já. Fomos num retiro dela e também fizemos lives, né? Eu e a Thali fizemos uma primeira live com ela. Primeira live. Né? A Thali conheceu ela, acho que eu falei na época dos Anjos da Guarda, né? Comecei a assistir ela e eu achei ela no YouTube. O Padre Mateus me falou dela, tem uma médica católica que faz o que tu faz, assim, que é mãe profissional, mas ela vive a fé. Era isso. Ela testemunha a fé na vida dela, na profissão dela, no dia a dia. É diferente de tu assistir uma irmã, né, uma freira, um padre que nos alimenta, nos sustenta, mas a irmã, a doutora Filó era isso. Era uma profissional do mundo, né? Está no mundo, mas é de Deus. Então, estou no mundo, mas sou de Deus e testemunho isso com o meu trabalho. Foi isso a doutora Filó. A gente fez uma live e depois conhecemos ela no retiro. E aí, com essa live, muita gente seguia ela, e aí foi onde nos conheceu através dessa live e veio rezar com a gente, né? E algumas irmãs vão vir agora para Santa Catarina, aqui vão se encontrar. Vem 3 para nos conhecer, porque a gente faz anualmente a nossa romaria para Aparecida do Norte em maio, que é quando a gente completa aniversário. Então, esse ano vamos fazer 3 anos, né? E vamos ter a romaria de novo lá na Aparecida. Já teve os primeiros encontros na Aparecida, a primeira vez que elas se encontraram, né? A gente se conheceu lá na Aparecida. E aí agora elas vêm para cá, vem 3 de Minas para passear aqui, para conhecer Santa Catarina, né? Mas é algo muito especial. E a gente cresce muito na fé também pelo fato dessa convivência, porque a gente segura a mão umas das outras nas mais diversas situações. Chora junto, ri junto. Chora junto, entende o momento que alguém está devolvendo alguém para Deus, nas mais diversas situações. É vida real acontecendo, hoje a gente compartilha dos momentos. Então, isso é muito bom para a gente também ser sustentado e para contribuir com quem está do lado. Faz a gente viver de uma forma muito mais pé no chão e com muito menos risco de se perder desse mundo fácil que o Instagram traz, que muitas vezes é um mundo que não é real nem para quem está postando, muito mais para quem está assistindo. Exatamente. E aí, finalizando, quero pedir uma frase, que vocês, né, falem aqui para quem está nos assistindo, deixe uma mensagem, né, de carinho, de amor, de fé, de esperança. Pode começar com a Thaís. Olha, eu vou falar a frase que eu falo, acho que em todo casamento, está lá no meu Instagram, inclusive lá na minha bio, que é de Santa Teresa d'Ávila, que diz que é justo que muito custe o que muito vale. Então, nos custa muito ter uma vida de fé, nos custa muito ser uma mãe dedicada, nos custa muito honrar o nosso matrimônio, honrar nossos esposos, nos custa muito fazer um trabalho bem feito, dar resultado dos nossos clientes, mas vale muito. Vale a nossa vida, vale o nosso esforço, as renúncias que fazemos, as orações que fazemos, a entrega para Deus. Só quem vive sabe, né, o que renuncia para viver aquilo que os outros vê, um trechinho na rede social, no Instagram. Então, essa é a minha frase da minha vida. É justo que muito custe o que muito vale. Nós sabemos o que vale, por isso vale todo esforço, todo empenho para ver a glória de Deus. Eu quero chegar no céu, é isso que eu quero. Se Deus me perguntar, né, quando eu chegar lá, Thaís, o que tu fez com a família que eu te dei, com o trabalho que eu te dei? Como que tu me serviu? Como que tu amou? Quanto tu amou? Eu vou dizer, Senhor, eu fiz tudo que eu pude. Tu sabe, tu viu as minhas lágrimas, tu viu o meu esforço, tu viu os amigos que eu andei, tu viu os lugares que eu frequentei, tu viu as renúncias que eu fiz. Então, isso é o mais importante. É justo. Que lindo, né? Que lindo. É justo que muito custe o que muito vale. Maravilhoso. Vou anotar para mim. Que lindo. Essa frase é antiga, tá? É antiga. Eu falo faz tempo. Faz tempo que ela fala essa frase. Então, eu deixo a frase que os sonhos de Deus são sempre muito melhores que os nossos e que a confiança nele faz tudo ser diferente. Mesmo quando a gente se sente que parece que está tudo perdido, ou que a gente está sozinha, ou que tem coisas que não têm explicação, Deus está cuidando de cada detalhe. E a fé faz com que a gente consiga enxergar a mão de Deus e a presença dele na nossa caminhada. E aí, para ficar mais doce, tem que deixar Nossa Senhora do ladinho.
Aí fica mais doce. Fica mais fácil enxergar essa mão. Obrigada, Teca, pelo convite. Obrigada, Thay. Obrigada, Thay, por esse momento. Amém. Obrigada a vocês, muito obrigada. Tenho certeza, nós já passamos de 1 hora. Mas vou compartilhar com todo mundo assim, essa nossa conversa, porque foi muito produtiva. Quero agradecer a todos que nos acompanham aqui, quero agradecer a Post TV, que está sempre aqui conosco, ao Antônio, a Safety Filmes, né, a Daisy e também ao Jonathan, que está sempre aqui com a gente, nossos parceiros, e principalmente a Weber, né, Empreendimentos, Cidades Inteligentes, da Flávia e do Fernando, que são os nossos patrocinadores oficiais. Obrigada.